e hoje nós trouxemos o seguinte assunto: regência nominal e regência verbal, tá? É um assunto da gramática bem interessante e que cai em todas as provas, tá? Provas de concurso, o Enem, enfim, está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Regência, vamos começar por ela. Quando eu falo em regência, o que será que significa regência? Imaginemos aí uma orquestra em que tem um maestro que está lá, ó. Ele, na verdade, nós vamos denominá-lo de regente. Por que será que ele é o regente? Porque ele está mandando, não é isso? Ele está dando comandos, tá? E aquelas pessoas que estão lá, elas estão recebendo o comando dele, elas estão sendo mandadas de uma certa forma, né? Então, essas pessoas nós chamamos de termo regido. Então, o termo regente é o maestro e o termo regido são as pessoas que estão executando aquilo que ele está solicitando. Ok, moçada? Bom, nós temos dois tipos de regência: regência nominal e regência verbal. O próprio nome já diz. Regência nominal tem a ver com os nomes, e nós já sabemos o que são nomes na nossa gramática, tá? Já estudamos isso. E regência verbal tem a ver com os verbos. Muito bem, vamos lá. E o que seria essa regência nominal e verbal? Na verdade, essa regência é a relação de dependência entre o nome. O que é o nome, gente? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, tá? Isso que nós denominamos de nome dentro da gramática, ok? E também pode ser um verbo e seus complementos. Então, esse relacionamento, essa relação que há entre o nome ou o verbo e o seu complemento é que nós chamamos de regência nominal e regência verbal. Beleza? Vamos continuar. O nome ou o verbo são os termos regentes. Eles comandam, como eu disse, na orquestra. E os seus complementos são os termos regidos. Eles recebem, tá? Aquele domínio, aquele comando. Beleza? Tá. Quando o termo regido completa um verbo, nós chamamos de regência verbal. Ok, gente? Desculpa. E quando completa um nome, nós chamamos de regência nominal. Isso ficou claro para vocês, certo? Belezinha. Vamos lá. Na regência nominal, seu termo regido é chamado de complemento nominal. Enfim, tanto na regência nominal quanto na regência verbal, o termo regido é chamado de complemento. Porém, na regência nominal, ele é chamado de complemento nominal. E lembrando que todo complemento nominal, ele tem que vir com uma preposição, tá? Então, ele sempre vai vir acompanhado por uma preposição. Eu coloquei esse exemplo aqui para ficar bem enfatizado na nossa mente. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Observe que eu tenho aqui um sujeito, tenho um verbo. Ok, gente? Eu chego para vocês e digo, eu tenho. Eu tenho? Sim, professora, mas a senhora tem o quê? Eu tenho medo. Então, aqui eu estou diante de um VDD com um OD. Mas observe que esse medo, qual é a classe gramatical desse medo? É um substantivo? É um adjetivo ou é um advérbio? Na verdade, ele é um substantivo. E se ele é um substantivo, ele é um nome. Tá, mas olha só, ele é um nome substantivo. Mas eu não parei por aí. Eu só simplesmente disse, eu tenho medo. Mas no momento em que eu falei, eu tenho medo, vinha aquela outra perguntinha. Mas medo de quê mesmo, hein? Ou de quem?
nesse momento vai depender do contexto da oração, se é de que ou de quem. Observe que bem aqui, ó, nós temos uma preposição. Então, eu tenho medo de quê? De você. Esse de você, bem aqui, está complementando ou completando a pergunta do medo, tá? Medo de quê? Então, como medo é um nome, um substantivo, aquele complemento dele nós chamamos de complemento nominal. E observe que esse complemento nominal, ele veio com uma preposição de, ok? Nós vamos ver, ainda estudando a regência nominal, mais detalhada, que será um próximo vídeo, um outro vídeo, nós vamos observar que existem palavras que elas exigem mais de uma preposição. O que eu diria? Pode ser uma, pode ser outra. Por exemplo, a palavra habituado, tá? Eu poderia dizer, eu estou habituada a gravar aulas. Ó, habituada a gravar aulas. Então, aí nesse momento, a gravar aulas, é um complemento nominal da palavra habituada, tá? Mas vejam só que aí, essa palavra habituada, ela requereu a preposição a, ok, gente? Mas eu também posso dizer, eu estou habituada com perguntas complexas. Então, nesse momento, com perguntas complexas, já está complementando a palavra habituada, mas agora eu utilizei uma outra preposição, que não foi mais o a, e sim com. Então, isso pode acontecer na regência nominal? Sim, pode sim. Então, é isso que a gente vai estudar quando nós estivermos detalhando aí a regência nominal, tá? Isso pode sim acontecer. Mas o que nós temos que internalizar é que a regência nominal é a regência feita para os nomes. É aquela relação de dependência entre os nomes e o seu complemento. Complemento nominal. Nome, mais uma vez, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tudo bem, moçada? Vamos lá. Tá, mas nós temos a regência verbal. E na regência verbal, o termo regido nós chamamos de complemento verbal, claro, tá? Só que aqui vai depender da transitividade verbal, que é isso, gente, já estudamos isso aí em aulas passadas, tá? O que nós vimos? Que o verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. E aí, dando uma palhinha, o verbo intransitivo é aquele que não requer complemento. Ele possui sentido completo. Tanto que antes do transitivo tem a palavrinha in, que é um prefixo. E nós já estudamos isso também, que o in significa negação, não. Então, é intransitivo, que não transita, que não é transitivo, ok? Possui sentido completo. Por exemplo, o homem morreu. Pronto, acabou aí. O homem morreu, todo mundo sabe quem morre, morre, acaba, vai para outro mundo, enfim. Então, eu não preciso complementar. Professora, mas aí o homem morreu de fome. Ah, de fome é complemento do verbo morrer? Não, a gente vai ver aí que é o modo como ele morreu. E quando isso acontece, eu estou diante de um adjunto adverbial. É diferente. Ele não está completando o sentido do verbo morrer, tá? Voltando. Verbo transitivo. Nós temos aí o verbo transitivo direto, aquele que requer o complemento verbal chamado objeto direto. Nós temos também o verbo transitivo indireto, aquele que requer um complemento verbal chamado objeto indireto, e temos também o verbo bitransitivo, que é aquele que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
Nesse caso, ele requer dois complementos: o objeto direto e o objeto indireto. Isso daí é só para a gente lembrar um pouquinho, tá? Então, nesse momento em que eu vou ter a transitividade do verbo, uma vez analisada, tá? É que eu vou saber que tipo de preposição eu vou encaixar ali naquele termo regido, tá? De acordo com a transitividade daquele verbo, se ele está pedindo ou não complemento. Ok, gente? Ficou clara essa parte? Então, assim, lembrando, a regência verbal vai depender da transitividade do verbo. Vejamos uns exemplos aqui. Eu coloquei aqui o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. Como assim, professora? Eu não vou saber. Vai sim. Sabe por quê? Porque nesse momento vai depender do sentido daquele verbo, do significado daquele verbo. O que ele quis dizer, tá? Qual foi a intenção do locutor na hora de falar? Qual é a intenção dele? Vejamos, verbo assistir. Vem comigo. Eu assisto os moradores de rua. Observe que o verbo está bem aqui. Eu assisto os moradores de rua. Esse os aqui, ele é um artigo. Então, aqui já está me dizendo que eu não tenho preposição, tá? Então, eu assisto o quê? Os moradores de rua. Aqui eu estou diante de um verbo transitivo direto. E é só isso? Não. Mas o que eu quis dizer aqui? Agora sim, vai depender do significado do verbo. Quando eu digo eu assisto os moradores de rua, esse verbo assistir está no sentido de apoiar, ajudar, tá? Eu ajudo os moradores de rua, de dar assistência, ok? De ajudar. Então, quando o verbo assistir está no sentido de ajudar ou dar assistência, ele será sempre verbo transitivo, direto e não terá preposição. Por isso, ele vai ser um VTD, tá? Porque não requer aí que eu pergunte para o verbo com preposição. Então, aqui, tudo isso aqui vai ser um complemento, claro. E esse aqui vai ser o termo regido. Lembrando que o termo regente será o verbo. O termo regido é o seu complemento. Nesse caso aqui, os moradores de rua será o complemento do verbo assistir. Vejamos outra situação. Eu assisti ao jogo da escola. Olha, já tem uma diferença aí. Porque quando eu digo assistir, eu assisti a que ou a quem, né, gente? Depende, né? Tá? Mas olha só, o que me define que esse verbo não é um VTD é justamente isso aqui, gente, ó. O que é um ao? É uma preposição. É a junção de a mais o, que é igual a ao. Eu estou diante de uma preposição a. Então, nesse caso, esse verbo ele jamais poderá ser VTD. Ele será verbo transitivo indireto, tá? E todo verbo transitivo indireto requer um complemento que tenha preposição, que será um objeto indireto. E mais do que isso ainda, quando eu digo eu assisti ao jogo da escola, agora ele não está mais no sentido de ajudar. Eu não estou ajudando o jogo da escola. Nada disso. Agora está no sentido de olhar, ver, tá? Então aqui, ó, no sentido de olhar, ver. E aqui no sentido de ajudar. Então lembrando, gente, toda vez que o verbo assistir estiver no sentido de ver, ele será verbo transitivo indireto. Entendido? Belezinha, né? Pois é, mas ainda tem mais uma situação
em que o verbo assistir também requer preposição, porque também será um verbo transitivo e indireto, mas agora com outro significado, tá? Vejamos. Eu assisto em Santo Inês, no Maranhão. E agora? Gente, olha só a diferença aqui. Ele requereu a preposição a. Mas aqui eu estou diante de outra preposição, que é a preposição em, tá? Então, se eu tenho uma preposição em aqui, eu já sei que esse verbo aqui vai ser verbo transitivo indireto. Mas por que eu usei a preposição em e não a agora? Porque agora não está mais no sentido de ver, olhar. Aqui significa no sentido de morar. Eu moro em Santo Inês. Eu resido em Santo Inês. Então, observem que esse verbo assistir, ele requer outras regências, tá? Não só mais no sentido de ver o a, mas também no sentido de morar o em, tá bom? Então, lembrando que tudo isso aqui, ok, gente? Tudo isso aqui está complementando o verbo. Por isso eu chamo de complemento verbal e também chamo de termo regido, porque ele está complementando ou completando o verbo, que é o termo regente. Ok, gente? Belezinha isso daí? Então, o que nós podemos aí aprender daqui? Que a regência nominal, assim como a regência verbal, ela pode usar uma ou mais preposições. Então, vai depender de quê? Do contexto da oração, do contexto da frase, exatamente daquilo que eu quis dizer, tá? Então, são vários usos que podem ocorrer. Lembrando que quando nós vamos escrever, que nós falamos aí da língua padrão, da norma padrão da gramática, nós temos que utilizar a preposição corretamente. Claro que ninguém anda falando eu assisto em Santo Inês. Ninguém fala isso. Todo mundo diz eu moro em Santo Inês. Pronto. Então, assim, na escrita eu tenho que escrever corretamente, usar a preposição adequada. No entanto, coloquialmente, no meu cotidiano, eu posso usar a linguagem informal, a linguagem coloquial, que não exige que eu empregue todas as regras gramaticais, tá? O importante é que haja entendimento pela parte do interlocutor e que haja comunicação. Houve comunicação, eu me fiz entender, beleza. Mas na escrita tem que ser diferente, tá? Então, vejam só. Regência nominal, regência verbal, tá? No próximo vídeo, nós faremos separadamente o que é regência verbal e o que é